Olá, sejam bem-vindos. Quem está assistindo agora ao seminário. O tema de que eu vou tratar, é sobre a ética aristotélica. Como que Aristóteles, um dos primeiros filósofos, que existiu, um dos grandes filósofos que existiu, via a ética. Como que ele definiu a ética e como que ele desmembrou toda essa questão, Bom, aqui nas pautas, da minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre a biografia, quem foi Aristóteles, tratar um pouco ali sobre a perspectiva de Aristóteles sobre a vida, qual é a finalidade dela, sobre virtudes, hábitos e, e a ética, na política e em outras questões aí. Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia, no ano 384 e morreu no ano 322 a.C. E ele foi um dos maiores filósofos e também foi discípulo do grande filósofo Platão. Aristóteles ele elaborou um sistema que tratou sobre praticamente quase todos os assuntos inexistentes. Então, desde matemática, cultura, ciência, biologia, ele tratou praticamente de todos os assuntos mesmo. Ele foi um filósofo assim bem completo. E ele também foi o primeiro filósofo, a trabalhar a ética como uma área própria do conhecimento. E ele é considerado hoje um dos fundadores da ética, como uma disciplina no campo da filosofia. E hoje, principalmente, nós vamos falar sobre ética Nicômaco, que é a principal obra de Aristóteles sobre ética. Nessa obra nós vamos discutir ali um pouco e eu vou apresentar para vocês o que é a ética ou como Aristóteles definiu a ética. Bom, antes de chegar ao ponto principal do que é ser ético ou qual é a finalidade da ética ou a definição dela, nós vamos falar um pouco qual é a finalidade da nossa vida, Qual é a finalidade, vamos supor, de um jogador de futebol? Você pergunta para ele, por que você quer ser jogador de futebol? Olha, porque eu quero ser famoso. Por que você quer ser famoso? Porque eu quero levar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser conhecido, eu quero ajudar minha mãe, ajudar o meu pai. E aí no final de tudo, de todas essas opções aqui, eu coloquei, um jogador de futebol, um cantor famoso, ou um empresário, que está sempre procurando ali ganhar dinheiro, ou um famoso que está sempre procurando crescer ainda mais a sua fama. Qual é a finalidade de cada uma dessas pessoas? Qual é o desejo? Por que elas fazem isso? Aristóteles ele traz que a finalidade da nossa vida é buscar a eudaimonia. Eudaimonia é um termo grego que quer dizer bem-estar ou felicidade. No fim das contas, tudo que nós buscamos é a felicidade. Então, tanto um jogador de futebol quanto um empresário, até um suicida, quando ele tá para se matar, quando ele quer se suicidar, ele está buscando ali um momento de felicidade. Ele acha que a partir do momento que ele cometer esse suicídio, ele vai ser feliz. Por quê? Porque ele vai estar acabando com aquele sofrimento. E tudo na nossa vida hoje gira em torno de buscar a felicidade, de buscar a eudaimonia. E como nós podemos ver aqui, a eudaimonia seria um bem-estar ou felicidade. Todos nós buscamos ser felizes. Quando nós casamos ou namoramos, temos um relacionamento com outra pessoa, nós buscamos o quê? Felicidade. Ninguém quer ter um relacionamento triste. Quando nós estamos trabalhando ou estudando, tudo que nós buscamos é a felicidade. Eu faço curso de filosofia porque eu sei que se eu estivesse fazendo ou qualquer outro tipo de curso,
Talvez eu me daria bem no curso, na profissão, mas eu faço filosofia porque eu sei que só com a filosofia é o único curso, é a única graduação que me traz a eudaimonia, que é a felicidade, é aquele bem-estar, que só você sabe qual é o bem-estar, que qual é o motivo, né? Qual é a circunstância que te traz um bem-estar ou uma felicidade. Bom, para Aristóteles, para você ter uma felicidade, para você alcançar o bem-estar, você precisa buscar a virtude. Então, qual é a finalidade da vida? A finalidade da vida é ser feliz. Beleza, Gerson, e como que eu faço para ser feliz? Eu quero ser feliz, agora me explica. Para você ser feliz, conforme a visão do filósofo Aristóteles, você tem que ser uma pessoa virtuosa, você tem que buscar a virtude. Tendo a virtude, consequentemente, você se tornará uma pessoa mais feliz ou terá mais momentos felizes, né? Então a virtude para Aristóteles vai estar na prudência ou no meio termo. Então, o que seria uma pessoa virtuosa para Aristóteles? É uma pessoa que fica no meio termo, que tem um certo equilíbrio. E ali ele diz que não está nem na covardia, né, que é o vício pela falta, e nem na temeridade, que é o vício por excesso. E um exemplo que nós podemos dar aqui de uma atitude, né, de uma pessoa virtuosa e de uma pessoa não virtuosa. Por exemplo, nós estamos numa pandemia e quando começou, né, a pandemia, começou aquela correria para comprar álcool em gel no mercado, de comprar máscara e até papel higiênico, né? Que até hoje a gente não sabe o porquê que acabou o papel higiênico do mercado no começo da pandemia, não tem sentido nenhum. Mas enfim, o ponto não é esse. O que seria uma pessoa com excesso ou com uma pessoa com covardia? Uma pessoa com excesso de medo, o que ela fez? Ela foi no mercado, ela encheu o carrinho dela de comida, encheu o carrinho dela de álcool em gel, encheu o carrinho dela de papel higiênico e levou embora. Por quê? Porque ela estava com medo. Ela estava com medo de pegar o vírus, ela não sabia o que ia vir. Então, na visão dela, essa pessoa ela tinha que arrecadar para ela o maior número de álcool em gel para que ela não ficasse doente ou pegasse o vírus ou algo do tipo. Isso é uma pessoa com excesso de medo. Agora vamos para uma pessoa que tem falta de medo. Seria uma pessoa nessa pandemia que é contra o uso de máscaras, que é uma pessoa negacionista com a ciência. Então essa pessoa, ela nessa situação, nesse cenário, ela não usa máscara. Por quê? Eu não vou pegar vírus, esse vírus é uma mentira, né? É uma história comunista, ou foi um vírus inventado no laboratório, é tudo uma invenção, não vou usar. Nós vemos isso até em alguns líderes, né, do nosso país, como o presidente, como ministros, né? Ministros até da saúde que não usam máscara, que são negacionistas. O que seria isso? Seria a falta de medo. Então, o que seria o equilíbrio nessa situação de coronavírus? Se Aristóteles estivesse vivo, ele falaria que uma pessoa virtuosa ou uma pessoa com uma atitude virtuosa seria uma pessoa com equilíbrio, que estaria no meio termo. O que seria isso? Seria uma pessoa que iria no mercado, comprava álcool em gel, só para ela, né? Não comprava para abastecer para o ano todo, deixando outras pessoas sem, igual uma pessoa que tem excesso de medo. E também não seria uma pessoa que seria negacionista. Para que comprar álcool em gel? Para que comprar máscara? Não preciso disso. Entende? O que seria? Seria uma pessoa que compraria somente aquilo que era necessário para ela. Então, para Aristóteles, nesse exemplo, esse tipo de pessoa seria uma pessoa virtuosa. Portanto, virtude é saber ter equilíbrio.
O poder do hábito. Então, para Aristóteles, né, o hábito tem uma grande importância para o desenvolvimento da virtude. Então, para você ser virtuoso, ninguém nasce virtuoso. Para você ser virtuoso, você precisa praticar, você precisa ter o hábito. Por exemplo, uma pessoa, todo mundo sabe que ir para a academia é saudável, que correr, que caminhar é saudável. Mas se você não faz isso, se você se alimenta mal, se você é uma pessoa preguiçosa, você saber que a academia vai te fazer bem, isso de fato não vai te fazer bem, apenas você saber. Agora, se você praticar, aí você começa a mudar a vida. Então, a sua vida. Então, esse é o poder do hábito. Você precisa ter o hábito e assim é com a virtude. Para você ser uma pessoa virtuosa, você precisa praticar ela em todos os dias da sua vida. Sempre procurar praticar a virtude. E aí a gente finalizando, né? Qual é a importância da ética dentro da política? Aristóteles ele acreditava que a ética ela tinha e ela deveria ser inseparável da política. Então, ética e política não podem se separar. Elas têm que estar juntas a todos os momentos da vida. E há quem diz, né, que a ética, não existe ética dentro da política. Não tem como você entrar na política e ser uma pessoa ética. Aristóteles diz totalmente o contrário. Se você não tem ética, você não serve para ser político. E por que eu cheguei nesse ponto? É porque todos necessitam de ambas para a realização do bem comum na sociedade. Se o seu representante, se os seus ministros, se os seus deputados, se o seu presidente, se o seu prefeito, se os seus vereadores dessa sociedade são pessoas éticas, o espelho dessa liderança vai fazer com que a sociedade seja e torne as pessoas cada vez mais éticas e pessoas cada vez mais virtuosas. Então, assim, através disso que nós alcançamos, né, uma sociedade virtuosa, apenas através da política, com pessoas éticas, com pessoas virtuosas, né, lá na liderança. Bom, minha apresentação é sobre isso, né? Eu acho que ficou bem claro. E esse seminário foi sobre a ética aristotélica ou a ética em Aristóteles.